para que eu possa ter bastante tempo, porque é uma lição muito maravilhosa, muito importante para nossas vidas. Eu quero convidar o pastor José Maria para estar orando, apresentando o nosso comentarista, para que Deus possa usá-lo grandemente nesta manhã. Senhor Deus, Papai do céu, muito obrigado por mais uma oportunidade desse dia, estar na casa para aprender mais e mais de Ti. Senhor Jesus, continua abençoando o Teu servo, vai ministrar a palavra, que tem uma oportunidade nesta manhã. Usa o Teu servo como serve. Cada um dos que estão aqui, vamos aproveitar o nosso tempo na Tua presença. Abençoa aqueles que estão tristes, que não vieram por motivo justo, que estão enfermos, que não vieram porque quiseram. O Senhor conhece a cada um. Abençoa o Teu povo, Senhor, que te pedir em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, todo mundo bem? Esse trimestre muito especial, vamos hoje fazer o fechamento aqui. A carta que Paulo escreveu aos Efésios é uma carta que ele fala a respeito da sua paixão. Paulo fala da sua paixão. Tem duas cartas em específico que Paulo ele se entrega nessas cartas. É a carta que ele escreve aos Filipenses, porque os Filipenses por muito tempo sustentaram o ministério de Paulo. Quando Paulo fazia suas viagens, quando ele escreve a carta aos Filipenses, ele lá naquele capítulo de número 2, ele começa a falar, quando ele está se referindo a Cristo, que ele se entregou. Paulo está falando também da personalidade dele em relação à aproximação com os filipenses. Aí depois nós vamos ver uma carta que Paulo ele traz a preocupação do quesito espiritual, a carta mais espiritual que você pode enxergar nas 13 cartas, que vai de Romanos a Filemon, é Efésios. Nós temos 3 cartas pastorais, que é as 2 cartas a Timóteo e a carta que ele escreve a Tito. São as únicas 3 cartas pastorais. E nós temos pelo menos 3 ou 4 cartas que nós vemos mais essas questões do lado da espiritualidade. Nós vemos as 2 cartas, 1ª e 2ª aos Coríntios. Nós vemos um pouco em Gálatas, principalmente o capítulo 5 de Gálatas, e esta carta aqui de Efésios. E de todas essas demais cartas que eu falei sobre a questão da espiritualidade, nenhuma carta chega perto da carta aos Efésios. Nenhuma carta. Quando você vai ver um pouquinho mais da escatologia, aí você vai ler ali, que está bem próximo, ali as cartas aos Tessalonicenses, as 2 cartas, mas principalmente a 2ª carta, que a gente vê mais assim, a aproximação da escatologia. Nós vamos ver uma carta que vai falar sobre o amor incondicional, que é a carta de Filemon, o amor incondicional, e as demais outras cartas vai trazer o cunho, por exemplo, a carta aos Romanos, que vai trazer mais uma questão doutrinária, de exortação. Mas nenhuma dessas cartas que citei, ela fala assim, tão claro e tão objetivo nessa questão da batalha espiritual, igual a carta aos Efésios. Quando ele escreve essa carta, ele está trazendo aqui também um pouco da nacionalidade dos romanos. Ele está trazendo a nacionalidade dos romanos, apesar que
não é uma carta direcionada aos romanos, mas sim o texto do capítulo 6, aqui de Efésios, ele vai estar trazendo o sentido dos soldados romanos, as características deste soldado, o que ele estaria usando, o que ele usaria para transcrever, para visualizar. Paulo, ele está trazendo nessa carta, ele está trazendo especificamente nesse capítulo 6, do verso 10 ao 20, as características de como e o armamento que o crente precisa para a batalha espiritual. Então é um assunto muito específico. Ele, nesse capítulo 6, é um capítulo totalmente doutrinário, exortativo, que traz uma edificação, que vai trazer também sobre servos, vai trazer sobre senhores, pais, filhos, a questão família. Aí Paulo, ele vai, é como se Paulo vai encerrar a partir do versículo 10, e ele vai trazer sobre essa batalha espiritual. Então eu fiz aqui só uma breve introdução das cartas, uma breve introdução aqui desse capítulo 6, do que nós veremos. Nós vamos aqui observar, dá só uma observaçãozinha na sua revista, objetivos específicos. Vamos ver se a gente vai compreender no final desse comentário o seguinte: nós vamos ter que demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha. Vamos falar muito sobre o preparo, vamos falar sobre apresentar o campo da batalha espiritual, o campo, ou seja, a estratégia, a fragilidade. Nós vamos, quando fala sobre campo, fala também sobre a ausência e o preparo. Vamos estar falando sobre a prudência, vamos estar falando sobre como utilizar as armas no campo, e também vamos estar sabendo quais são as armas espirituais indispensáveis do crente. São esses assuntos que a gente vai ter que focar, mas eu quero agradecer o pessoal aqui da Escola Dominical, o professor Doriel, toda a equipe. Está faltando para mim só essas camisetas ali. Eu vou adquirir uma camiseta dessa ali, é tão bonita ela. Bom, na próxima remessa, deixou fora não sei se vai mudar a cor, não quero uma, tá bom? Aí pessoal, nós vamos aqui iniciar, nós temos aí quase até 10 horas da manhã, vou deixar um espaço para o pessoal concluir ainda. Então são muitos assuntos, e eu até agradeço, porque nós já tivemos comentando já em EBD, em seminários, sobre esse capítulo 6, e ele é muito extenso, e ele traz assim, a gente vai falando, os irmãos vão participando. Já que nós estamos aqui no último comentário desse segundo trimestre, eu gostaria, nós temos um tempo, eu gostaria que os irmãos participassem, viu? E não se preocupe não, que eu vou chamar vocês aqui para o comentário, tá? Vou chamar vocês para o comentário. Vamos aqui, olha, Epístola aos Efésios, convoca a igreja para a luta. Convoca a igreja para a luta. Lembrando que quando Paulo escreve também essa carta, ele não está falando de defesa. Ele não está falando de defesa. De defesa é a primeira carta a Timóteo. Não é de defesa, é de luta. É de luta. Você chega um momento que ele chega a dizer para você resistir. Resistir. Mas no capítulo 6 está falando de luta. O que é a luta? A luta é você fazer um enfrentamento. O resistir é você permanecer firme. Olha a diferença da luta. Eu estou me referindo ao capítulo 6. A luta é você fazer um enfrentamento. E esse enfrentamento, ele está interligado à questão do termo resistir. E o resistir é permanecer. Permanecer é firmeza. Ele está falando, Paulo está falando sobre essa questão. No demais, irmãos
que Paulo está falando. Eu estou acrescentando algo mais para vocês. Olha o que Paulo está falando. No demais, irmãos meus, estou acrescentando algo mais. Ou seja, eu estou cristalizando a mente de vocês, estou conversando com vocês. Eu quero que vocês entendam que no demais, irmão Deus, fortalecei-vos. Não é ter força. Olha o que Paulo está falando. Não é ter força, é fortalecer. É vocês pegarem a característica do verdadeiro cristão. É vocês se tornarem o que vocês já são. É a apresentação, é a característica da realidade. É o que vocês são. O que vocês são. Ou então fortalece aquilo que vocês têm. É permanecer. Ou então essa luta, quando ele fala essa luta, não era para querer tentar fazer algo que estava além das forças. Olha o que Paulo está dizendo. Não é para vocês fazerem algo além das forças. É para vocês fortalecer. É para vocês somente permanecer do jeito que vocês estão. No demais, irmãos meus, fortaleceis no Senhor e na força do seu poder. Não é para vocês usarem as estratégias da política romana, do exército romano. Olha o que ele está falando. Não é para vocês fazerem da couraça, do capacete, da espada de Roma a força de vocês. Eu quero acrescentar esses assuntos a vocês, Efésios. Eu quero que vocês tenham esta compreensão sobre esta batalha. E o meu argumento com vocês é o que Paulo está falando. É que eu estou falando a linguagem do original, que aqui está traduzido. No demais, irmãos meus, eu quero que vocês tenham uma compreensão lógica da espiritualidade, da batalha espiritual. Não é nada físico. Olha o que ele está falando. Não é nada físico, é espiritual. Ele diz, então vocês vão ter que só se fortalecer. Não é só ter forças, não é só ter estratégia, não é só compreender, é fortalecer. É vocês entenderem que a força de vocês, o poder de vocês vem de Deus. Então não é físico, não é físico. É por isso que eu costumo dizer que nós precisamos ter um lado intelectual, é lógico, e Deus usa as pessoas dentro do que lhe apraz, dentro da capacidade física e emocional dele naquele momento. Deus usa ali, Deus usa. Mas Deus confunde também os homens. Às vezes usa pessoas que não têm essa área intelectual, essa capacidade física, esse momento físico, para confundir a questão física e a natureza, o momento. É por isso que eu não tenho condições de dizer para vocês, é assim, como Deus vai usar a pessoa, quem Deus vai usar, porque o governo de Deus ele é teocrático. Ele é teocrático. Quantas as vezes a gente já foi ensinado por pessoas, ensinado mesmo, a questão moral, da vida, teologicamente falando, por pessoas que não sentaram para aprender. Aquele diálogo assim que fala, olha, para você ensinar tem que sentar primeiro para aprender, para depois ensinar. Isso na questão intelectual está 100% correto, mas na questão teocrática, a vontade de Deus, nem sempre esse dialeto ele é impregnado, nem sempre ele é impregnado, porque o governo de Deus ele é teocrático. E na verdade, quando a gente estuda a Bíblia, ou então a gente quer ter uma vida diária cristã, como uma vida secular, mundana, terrestre, 100% terrestre, 100% intelectual, você não consegue enxergar a espiritualidade, a batalha. Você não consegue enxergar. A sua visão ela fica míope. Não fica uma visão panorâmica, ou seja, uma visão geral do todo, porque a vida física,
A carnalidade, ela te afasta da espiritualidade. Quanto mais espiritual, mais próximo de Deus. Agora só um detalhe, tem que ser uma espiritualidade sadia. Tem que ser uma espiritualidade sadia. Eu tenho que aprender a conviver com uma sociedade, com as mudanças, com o sistema contemporâneo. Eu tenho que aprender a conviver com isso, aprender a conviver com as mudanças diárias, com a evolução de uma mídia, da política, de um sistema, de todos os sistemas. E quando eu falo política, eu não estou falando de política partidária, eu estou falando de política mesmo, de sistema, de que eu preciso evoluir. Mas nada pode substituir o meu entendimento espiritual. Nada pode substituir. Então tudo que nós faremos, ou que fizemos, tudo que faremos, o que faremos e o que fizemos, tem que estar dentro desse quesito do poder de Deus. Fortaleceis o poder de Deus. Nessa batalha, estou na introdução, o fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal. A primeira característica da batalha espiritual é suportar, é permanecer. Suportar, permanecer. Paulo, em todas as cartas, Paulo falou sobre esse assunto. Todas as cartas, você vai observar em Filipenses, porque as duas cartas estão muito próximas. Ele vai falar assim: posso todas as coisas naquele que me ajuda. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é o verso 13 do capítulo 4. Agora vamos pegar o verso 12, o 11, o 10, o 9. Vamos ler esse texto. Aí você vai observar o que? Você vai observar que ele está falando é das fraquezas. Ele vai falar é das prisões. Ele está falando é da fome. Ele está falando é da nudez, da peste. Ele está falando são de problemas que você vai ter que suportar. Vai vir problemas sobre você. Você vai ter que passar por aquele período. Aí ele vai dizer que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí os Efésios, aos Efésios, ele vai dizer: fortalecei-vos no Senhor. Lá é o termo poder, aqui é o termo fortalecer. Há uma diferença nesses dois termos. Há uma diferença no termo de fortalecer e há uma diferença no termo poder. Poder é o requisitivo de estar, de passar, de sofrer, de compreender, de empreender. Esse é o termo. Esse é o termo. Aí numa pregação a gente não pode falar desse jeito aqui, viu? Aí numa pregação ela tem que ser mais direcionada, mais objetiva. Aí numa escola bíblica dominical, no seminário, aí a gente destrincha os termos, a gente pega o texto bíblico, a Bíblia. Costumeiramente, quando a gente vai falar, a gente não tem espaço nem de falar de muitas outras coisas, tentar globalizar o assunto, porque, por exemplo, eu estou só nesse versículo primeiro aqui de Efésios, estou tentando sair aqui, não estou dando conta, mas vamos lá, aqui ó, nesta batalha, a fim de suportar os ataques e manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos nesta lição. Nós veremos sobre esses assuntos. Aí tem um termo aqui que fala assim: firme na marcha contra o mal. Marchar contra o mal, como é que é esse negócio? Aí lá em outras cartas, por exemplo, na carta aos Coríntios e demais outras, ele vai dizer assim, para você ver o mal e você se afastar do mal. Você se afastar do mal. Aí já em Efésios também, se for a memória, parece que é capítulo 4, versículo 27, para não dar lugar ao diabo. Diz assim, não, o texto está assim tão doutrinário, tão rápido, tão direcionado, que ele vai dizer assim: não deis lugar ao diabo. Você já viu esse texto aí? Já observou? Não deis lugar ao diabo. É lá no capítulo 6, aí está dizendo marchando contra o mal. O que é marchar contra o mal?
não é você correr apressadamente para o mal. Não. Ele está falando de uma batalha, ele está falando de luta. Não é para você procurar a batalha. Não, é porque de forma automaticamente falando de escatologia, é uma batalha constante. É uma batalha constante. E não temos como correr dessa batalha. Não temos como correr dessa batalha. Se nós formos aqui pegar, vai ser interessante a gente criar um seminário nessa área, a política e a religião. Aí as pessoas pensam assim, essa política e a religião, ele vai estar falando de política partidária, de governo, de mandato, de gestão. Não tem nada a ver política e a religião. A política e a religião é você estudar a Bíblia nesse quesito dos acontecimentos diários. É você utilizar a Bíblia como base e você ver os sinais se acontecendo. Essa é a verdadeira política que a gente tem que estar observando aqui. E quando Paulo ele fala nessa carta sobre a questão de Roma, ele está utilizando o sistema político de defesa de Roma, a política de defesa de Roma, que era a segurança ostensiva. É como se fosse aqui a polícia militar, aqui é como se fosse a polícia militar. Seria a política de segurança ostensiva de Roma. E ele compara a batalha espiritual. Ele compara a batalha espiritual do crente com a segurança de Roma. Paulo, ele abre aqui a mente e ele quer escrever os Efésios. E o que ele faz? Ele pega a melhor segurança nacional da época para definir qual seriam os armamentos do grande. Então não era coisa simples. A batalha não era simples, a batalha era algo extraordinário, era extra. Ninguém saberia que tipo de arma deveria utilizar, porque o inimigo era invisível. O inimigo é invisível. Se você falar assim, eu vi o diabo, não, você não viu o diabo. Ninguém nunca viu o diabo. Se alguém falar que viu o diabo, ele não viu o diabo. Assim como também ninguém viu Deus. Você pode ver os atributos de Deus. Você pode ver, entender, compreender, visualizar as astutas ciladas do diabo. Mas o diabo ninguém viu. O diabo ninguém viu. Você pode ver, visualizar tudo isto, as astutas ciladas, as artimanhas, manifestações, mas ele ninguém viu. Ninguém viu o diabo. Você pode observar que na tentação de Jesus, aí ali, assim como o Monte da Transfiguração, onde Jesus transfigurou-se, aí são outros assuntos que a gente tem que observar no próprio texto e entender o que seria aquilo ali. Então vamos aqui, o preparo espiritual do crente para a batalha, fortalecidos no poder do Senhor. A expressão na forma passiva, fortalecidos no Senhor, que é o verso 10, indica que não temos poder em nós mesmos. Não é poder em nós mesmos. Aí ele vai dizer, ele vai estar falando, conferido pela comunhão com Deus em Cristo, por meio do Espírito Santo. Por meio do Espírito Santo. Às vezes nós falamos assim, Jesus está aqui. De fato, Jesus está aqui, mas por meio do Espírito Santo. Todo o poder foi dado a Ele no céu e na terra. Eu rogarei ao Pai que envie a vocês o Consolador, e Ele vai estar com vocês todos os dias, até a consumação do século. Então esse nosso poder, e é engraçado quando eu falo nosso poder, porque é nosso, porque a arma e o nome que nós utilizamos é o nome de Jesus. Então se torna nosso. Mas quando a gente vai para a questão textualizar, a gente percebe que esse poder não é de nós mesmos. A
Aí, quando a gente vai estudar mais missiologia mais aprofundada para a prática, porque estudar para o lado intelectual é muito bom, mas quando você estudar da prática, aí você vai perceber algo aqui. Você vai perceber que nós só podemos dizer que temos poder quando nós praticamos. Aí Paulo fala quando nós marchamos. Quando nós marchamos. Ou então quando nós utilizamos as armas. Ele vai dizer aqui, por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente. Renovação da mente. Lembra lá no prefácio que eu falei? Renovação da mente. Está tudo aqui, está tudo aqui, tudo aqui. Renovação da mente, onde a gente precisa estar todos os dias sendo renovado, renovar a mente. Mas para Efésios aqui, esse termo de renovar a mente, que está no capítulo 4, o verso 23, está dizendo você enfrentar a situação frente a frente, mas com prudência. Com prudência. Tem gente que fala que vai pisar na cabeça do diabo, tem outros que diz que já pisou, tem gente que diz que foi no inferno e lutou com o diabo, tem outros que diz que matou o diabo, e etc, e tantas as coisas. E na verdade o que a gente precisa é entender que Paulo está falando é de resistir. Resistir, no primeiro termo, do termo resistir, é permanecer firme. O enfrentamento, ele não é natural, mas ele é como se ele fosse automaticamente espiritual. Automaticamente, quando você confessa a Cristo, independente das pessoas confessarem a Cristo, essas pessoas também já fazem parte do campo da batalha, da vida da santidade. E se chega no Espírito Santo, a vitória não pode ser alcançada por outro meio. Não tem outro meio para você alcançar a vitória, a não ser pela renovação da mente, da vida em santidade. Por exemplo, a gente falando sobre santidade, o que é santidade? O que é santidade? Ela tem vários termos do hebraico literado para o grego, vários termos do termo santidade. Mas vamos definir algo aqui. É puro. O que é a pessoa pura? É uma pessoa que não encontra-se nela maldade e não aceita a maldade. Esse é um dos termos puro. Ou então, se a gente fosse definir a santidade, somos puros, não temos maldade, porque se eu tiver maldade, eu não sou santo. Aí a carta aos Hebreus diz: sem a santificação, sem a pureza, ninguém, meu Deus, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Ou então o que é? Não é só ter uma espada, não é só ter um escudo, não é só ter uma mente, não é só ter um lado intelectual, não é só ter forças. Tem que estar com esse armamento, mas com prudência, é o que Paulo está falando. É por isso que o capítulo 4, o capítulo 5, não tem como eu entender o capítulo 6 de Efésios se eu não ler o capítulo 4 inteiro e fazer uma ligação desses 3 capítulos. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína convenção não são suficientes. Aquilo que eu terminei de falar aqui não são suficientes. Precisa ter os armamentos? Precisa, porque daqui a pouquinho nós vamos definir esses armamentos. Nós vamos definir o que representa cada um e como nós devemos utilizá-los. Aí ele vai estar dizendo: não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Quando fala serpentes e escorpiões, está se referindo às estratégias do dia a dia.
que é pisar na serpente? Quando você vai observar lá do Gênesis, você vai observar que você olha, e ele pisará na cabeça da serpente. Isso dado a Cristo, o ungido de Deus. Isso se refere, daqui para frente ainda, vai ter algo que vai acontecer nesse campo escatológico. E como que nós vamos pisar em serpentes? Como? Que é isso, esse negócio de pisar em serpentes? São batalhas. Ele está falando de batalhas. Lá em, eu vou só fugir um pouquinho de Efésios, só para trazer a lógica da biografia de Cristo. Lá em Marcos, você vai observar no capítulo 16, o versículo 17: e estes sinais seguirão aqueles que crerem em meu nome. Aí ele vai classificar, e dentro das classificações vai falar sobre essa questão da cura. Pisarão nisso, farão aquilo. Está falando da batalha do dia a dia, que ninguém pode correr disso. Ninguém pode correr, é porque faz parte do campo, igual Paulo está falando aqui. Faz parte do campo, faz parte da batalha, não tem jeito. E quem não permanecer firme, aí se torna como se fosse um vacilão. Vacilou, errou o alvo, perdeu o objetivo, saiu do caminho. Igual diz o termo lá da martirologia, que é o termo de errar o alvo, errou o alvo. Então, isso aqui é importante, muito importante. Pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Está se referindo às estratégias, lá de Lucas capítulo 10, o verso 19. Ele está falando das estratégias, das astutas ciladas, que todos os dias acontecem, todos os dias, todas as horas, todos os segundos, todos os milésimos de segundo está acontecendo batalha, e a gente pouco enxerga. Pouco enxerga, a gente não consegue ver, mas todos os dias, todas as horas, tem batalhas. Uma vez eu evangelizando, aí eu falando, um homem muito, ele não era católico, ele era espírita, né? Aí eu conversando com ele, aí ele disse assim para mim: pastor, eu não acredito muito no que você fala, não. E eu disse: o evangelismo pessoal, ele te dá essas coisas, entendeu? Ele te dá essas coisas. Eu sou apaixonado por evangelismo pessoal, sou apaixonado, e temos que definir e diferenciar missões urbanas, aí diversos tipos de missões, e evangelismo pessoal. Porque evangelismo pessoal é persuadido, e tem várias características, tem mais de 100 tipos de evangelismo, e não tem como a gente definir quando vai fazer qual é o evangelismo. Não tem como você programar um evangelismo. Você programa uma cruzada, que é também um trabalho dentro da área da evangelização. Você programa um congresso, uma convenção, um seminário, mas evangelismo não tem como, não tem assim uma estratégia específica para essa questão do evangelismo. Um falou para mim assim, que não acreditava muito que eu poderia falar para ele. E eu falei assim: por quê? Ele falou assim: olha, deixa eu te falar aqui uma coisa. Eu perdi minha esposa num acidente, alguém atropelou ela. Se eu tivesse conversado com ela 2 minutos antes, e tivesse prendido ela na porta de casa 2 minutos antes, aquele caminhão não tinha atropelado ela. Ele estava calculando o espaço de tempo em que a esposa saiu de casa, foi em uma localidade e o caminhão atropelou ela, e ela passou muito tempo hospitalizada, mas também existiu e veio ao falecer. E ele calculando aqui, doutor Jefferson, o espaço de tempo, o espaço assim, de tempo ali, ó, de minutos, 2 minutos, porque foi o espaço quando ela saiu, que quando ele chegou lá, ela já estava sendo encaminhada para o hospital. E aí eu quero falar algo para uma pessoa desse jeito, estava totalmente transtornado, e eu falei simplesmente para ele o seguinte: que ele não tem como calcular o tempo de vida de ninguém, porque você é o pai dela, você foi o pai dela? Não. Você conheceu ela no dia que ela nasceu? Não. Se você não conheceu ela no dia que nasceu, como que você teria condições de conhecer ela no dia que ela iria morrer? Aí ele ficou assim, e falou assim: não, mas eu vivi uma vida com ela. Mas você não deu a vida para ela.
Você não deu a vida para ele. Aí ele começou a abrir-se o coração e conversar. Porque se eu fosse abrir um texto bíblico, se fosse falar de Eclesiastes 3, que o tempo, tá, ele não aceitava nada que se referia à Bíblia, nada que se referia a Deus, nada que se referia ao Espírito Santo, a Jesus, nada. Aí eu tive que conversar no interdiálogo, na interação social do que ele mesmo estava falando. Aí depois que eu te dizer o nome de Deus, e ele começou a chorar, e hoje é um crente abençoado. Então é assim. E essa batalha não temos como vê-la. Se você observar o caminho que você veio, tem muita gente aqui hoje, no caminho de lá para cá, já houve batalhas espirituais. Houve batalhas, viu? Muitas batalhas. Vigilantes em toda oração e súplica. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Nós estávamos ministrando aula de capelania, aí o pastor Jamilson Miranda, em saudosa memória, ministrando sobre psicologia pastoral. E aí, muito alegre, era o sonho dele, era ser professor. Era o sonho. E o Instituto estava dando isso para ele, essa oportunidade. E ele, muito apaixonado, viajou comigo em diversas cidades, ministrando capelania, visitando presídios, visitamos muitos presídios e etc. Aí tá bom, aí termina a aula ali, e ele prorrogou um pouco, os alunos não queriam que ele parasse, prorrogou um pouco. E tinha uma festa, uma congregação, nós estávamos na escola ministrando a capelania. Aí eu vou me despedir dele, ele disse, não, eu vou em casa, e aí retorno. E ele não ia retornar mais, que ele já ministrou a matéria dele. E ele esqueceu um sapato. E ele falou assim, rapaz, vou ter que ir lá em casa. Eu falei, tu vai almoçar em casa ou lá na festa? Não, vou participar do período, um pouquinho lá do período, e vou almoçar por lá. E vou em casa buscar esse sapato, para voltar à noite para o culto. Ele era pastor congregacional. E eu falei assim, moço, não vai com esse sapato, moço. E essa estrada está muito poeirada aí, é perigo. E fui para casa. Quando foi, mais ou menos de uma hora, um telefone tocou e falou assim, o pastor Jamilson Miranda e a missionária Isabel sofreu um acidente. Quando eu cheguei no hospital, eu já tentando fazer ligação de questão política para o regional, eu já sabia da situação antes de chegar, eu falei, já vou tentar preparar o regional. Quando cheguei, estou ali no hospital, pensando, alguém na saber, palhas cortadas, palha desse coqueiro cortado, e ele deitado lá, aberto assim. O caminhão pegou ele, atrás do caminhão pegou ele assim, que abriu isso aqui nele. E ele não resistiu, e a esposa dele teve fratura exposta em uma das pernas. E não resistiu. Quer dizer, questão de tempo, de segundos. E 10 dias antes eu estava na construção com ele, conversando. Ele falou assim, pastor Divino, sabe o que eu estou vendo? Eu estou vendo que logo eu vou falecer. Por isso que eu quero construir essa minha casa. Ele estava fazendo baldrando. Isso 10 dias antes. Eu queria isso, mas eu estou te falando. Inclusive, esse ano eu não vou dirigir congregação, vou me dedicar mais à família. Ele tinha consciência do que iria acontecer com ele, breve. Inclusive, alguns livros nossos, nós fazemos homenagem à família dele, e etc. Então, são batalhas que nós não estamos vendo. E aqui vai falar sobre vigilantes em toda a oração e súplica. Não podemos parar de orar. Não podemos parar de orar. A oração, ela é a base. A oração, ela é o sustentáculo. Você sabia, quando eu estou fraquejando na oração, Deus me visita e fala para mim o que eu tenho que fazer. Deus me visita, Ele fala comigo, olha, faz assim. E Deus faz assim com muita gente. Não podemos parar de orar e suplicar. A oração é diferente da súplica. A oração, ela é o diálogo diário. Diálogo diário. Teve uma pessoa que falou assim para mim, pastor, eu não dou conta de orar, pastor. Eu falei, não, pastor, eu dobro o joelho, eu 2 minutos, eu já levanto, eu não sei o que eu falo, não. Eu falei, me fala um pouquinho sobre a tua família. Minha família? Sua família, quando tu veio, como foi que tu casou, teu filho? Ele, pastor, só está com esse tempo. Não, moço, vamos sentar, vamos conversar. E ele foi falar do casamento dele, que era o pai dele, e tal, e tudo, e
passou, e foi 15 minutos, e foi 20 minutos, e 35 e tal. Eu pensei assim, rapaz, vamos pedir um lanche aqui, bora, aí pedimos um lanche, e ele foi contando, isso foi de 1 hora dentro, e tal, tudo. E eu falei assim, então, deixa eu te falar outra coisa, irmão Raimundo, o que você vai fazer? Você vai falar isso aqui para Deus. Como assim? Tu vai contar essa mesma história aqui para Deus, do dia a dia. Aí ele falou assim, isso é oração? Eu falei assim, isso é oração, só tem quanto tempo de crente? Ele vai para ter uns 15 anos de crente. E ele não sabia orar, falar com Deus, porque ele identificou que súplica é oração, e súplica é identificação de algo. Súplica é você identificar algo. Súplica é você tentar transcorrer a sua emoção diante de uma situação. Isso é súplica. Súplica é como se você estivesse gritando por algo. É como se a tua voz tivesse um pouquinho com um tom mais agudo, mais grave, até chegar lá. Isso é súplica. Súplica é pedido. Súplica é uma emoção mais forte do que aquilo que é comum ou diário. Agora a oração não. A oração é diária. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Dentro da sua casa, você já passou um dia sem você falar um lá dos seus familiares? Já teve alguém que ficou um dia sem falar nada com os seus familiares? Teve um dia todo mundo junto, sem falar nem o oi, nem a. Não fica. Só se estiver muito brigado. E ainda faz assim, quando o outro está passando, ainda tem a comunicação ainda tem a comunicação. A oração, ela é um alimento diário, ela é um diálogo diário, ela é a comunicação, então precisa disso. E ele está dizendo que a oração, além das armas que nós vamos falar, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidade. Estou no item 2 aí, ó, no item 1, no ponto 2. Esse clamor deve estar acompanhado da vigilância, pois esta preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Oração e vigilância. Oração e vigilância. Só que o bom não é orar e vigiar. Não é bom isso. Não é bom. O bom é vigiar e orar. O bom é vigiar e orar. Não é orar e vigiar. Pastor, mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Lembra lá do termo santidade? Santidade também quer dizer preservar-se do mal. Santidade quer dizer também controlar-se. Controlar. Às vezes oramos muito. Mas e o controle diário? E o controle diário? E as emoções diárias? Aí nós precisamos primeiro de orar, controlar, que é o mesmo que ser vigilantes, que é o mesmo que preservar-se do mal. Tem assunto que não precisa você falar, você fala. Tem assunto que eu não preciso falar, e eu falo. Ou então, em vez de eu falar primeiro, eu vou fazer o seguinte: eu vou primeiro preservar-se, eu vou me conservar. Eu vou me obter desse mal, dessa situação, eu vou ficar fora desse assunto. Agora eu vou orar. Aí quando você vai orar, presta atenção, há uma diferença do vigiar e orar, e uma diferença do orar e vigiar. Porque quando você vigia primeiro, o teu coração está puro para falar com Deus. Está puro, porque você vigiou. Não tem algo que as pessoas falam que a mente acusa. A mente não acusa. A mente te dá consciência. A mente não acusa. Porque o Espírito que está em você, ele não, automaticamente ele não te acusa. Ele te dá intelecto. Ele te dá ciência. O Espírito não acusa. Nem o teu Espírito e nem o Espírito de Deus te acusa. Não, ele não foi. Se você falar que o teu próprio Espírito te acusa, você está dizendo que Deus é acusador, porque Deus que te deu esse Espírito. Então nem o Espírito Santo e nem o teu Espírito te acusa. Ele te dá consciência.
Ele te dá a ciência. A consciência e a ciência são coisas diferentes. A ciência é o conhecimento, e a consciência é o estado do que está e do que está fazendo. Há uma diferença nisso tudo. Aí Paulo, falando sobre essa questão dos armamentos, ele vai estar falando sobre a questão da vigilância. O maior armamento do crente não é a oração, é a vigilância. E o maior armamento do crente não é a vigilância, é a vigilância e oração. Não tem como só orar, não tem como só vigiar. Não tem como só vigiar, não tem como só orar. Tem que ser um conjunto. É por isso que você, não, minha maior força está na oração. Não está certo. Minha maior força está na vigilância. Também não está certo. A sua vigilância, ela tem que estar nesse conjunto. É uma dupla, é um casal, é como se fosse um casal ali. Aí aqui, mais à frente, nós vamos ver o seguinte. Ele está falando nessa carta sobre exortação apostólica. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6,10. O Senhor Jesus capacitou os crentes pelo Espírito Santo para vencer todo o mal. Todo o mal. Ele fortaleceu, te fortaleceu para você vencer. Jesus vence aí para mim. Jesus não vai vencer para você. O que Jesus fez. Ele foi dado a ele todo o poder no céu e na terra. Ele sacrificou-se por mim e por você. Ele já fez tudo, já. Ele já fez tudo. Jesus já fez tudo. Agora vai vir ainda alguns acontecimentos, a volta dele, vai vir o milênio, e em primeira mão vai vir aí a questão dos 3 anos e meio de paz falsa, depois mais 3 anos e meio de guerra, de tantos problemas, de perseguição, que agora nós não vamos sofrer perseguição, As perseguições que nós vamos sofrer agora, que estamos sofrendo, ela é mais, dentro do hebraico, ela é mais conhecida como aflições. Mais perseguição, menos aflição. Não é assim, é mais aflição e menos perseguição. Agora os 3 anos e meio, após os 3 anos e meio de paz falsa, aí sim vai ser perseguição, aí vai ser caçada. Agora nós estamos no princípio de dores. Aí Paulo fala um pouquinho sobre isso. Jesus se capacitou, nós já somos capacitados. Nós já temos a capacidade de vencer o mal. Já somos capazes. Não tem esse negócio de falar assim, não. Cristo já morreu. Todo o poder foi dado a ele no céu e na terra. Você já tem um nome. É por isso que chama Cristo, ungido do Senhor. Já temos. Então o que é que nós temos que fazer? O que cada cristão tem que fazer? Então simplesmente entender que já é capaz para vencer todo o mal. Aí ele vai falar aqui. Aí aqui no item 2 ele vai dizer assim: as astutas ciladas do diabo. A expressão cilada do diabo indica armadilhas articuladas. Já falei sobre esse assunto. E aqui no item 2, o conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que este conflito não é contra carne e sangue. Então, se houver alguma questão moral entre nós, de desentendimento, que seja de ideologia, de pensamentos, isso aqui são cotidianos. Isso aqui não é cilada do diabo, não. Isso aqui são situações que causamos, nós que causamos situações do dia a dia. É lógico que muitas situações que o inimigo das nossas almas se aproveita da fragilidade e causa um mal maior, porque existe 2 mal. Existe o mal com L e o mal com U. O mal que Paulo está falando aqui, existir todo o mal, vencer todo o mal, é com L. Não é o mal de mal-estar, de uma dor de cabeça, de um probleminha, um sol e tal. Não é isso, de uma fadiga. Não é desse mal que ele está falando. Ele está falando do mal, se referindo a potestades, a poderes, se referindo ao campo da espiritualidade.
Esse é o mal que está falando que nós vamos vencer. Os demais outros, nós precisamos ser mútuo. É igual a questão do casamento. Mútuo, sentimento mútuo, entendimento. Aí a gente precisa chegar ao entendimento, que é questão racional. Aí ele está falando disso. Ele fala bem aqui ainda, no item 3, as agências das potestades do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja. Opa, peraí, lembra lá que ele fala lá no primeiros textos lá do capítulo 6, verso 10 a seguir, que nós vamos ter que marchar contra o mal, é porque está no campo de batalha. O exército do mal está ali, o exército de Cristo está aqui. Então nessa hora, não é hora de recuar, não é hora de recuar, é hora de marchar. Então eles estão marchando contra a igreja, principado, potestade, príncipe das trevas deste século. Aí aqui, principado, potestade e príncipe das trevas são classes. São classes. Esses seres são caracterizados em 3 aspectos. Primeiro, poderosos. Segundo, malignos. Aí depois vem astutos. Poderosos. É por isso que é revestir de poder. É por isso que a naturalidade não vence o poder maligno. Não tem como a pessoa só dizer: eu sou bonzinho, eu compro e pago. É muito bom, isso faz parte do caráter do ser humano. Você sabia que o comprar e pagar não é do cristianismo? É caráter humano, é fidelidade humana, é coisas humanas, é falar e cumprir, coisas humanas. Isso faz parte do estar humano, do estar humano. Então, agora quando a gente fala aqui sobre essa questão poderosa, títulos, principados e potestades, indica primazia e autoridade para agir, eles têm primazia para agir, tem primazia, eles podem agir. É por isso que a gente tem que ter todas aquelas armaduras. Aí vai dizer, eles são malignos, esses agentes formam hostes espirituais da maldade, refere-se a demônios que empregam seu poder para destruir ou destrutivamente para o mal. É só maldade, só maldade. E outro assunto aqui, ó, eles são astutos, são cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja 24 horas. E quem é a igreja? Isso aqui é o templo, isso aqui é a localidade, a estrutura física, para que possamos ter um conforto, para que possamos nos reunir. Mas você é a igreja, eu sou a igreja, nós somos a igreja. Aí ele vai estar falando, apesar que imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer, não podemos ter medo. O medo, você está andando num local, você está em casa e você vê uma sombra e você já começa a imaginar coisas. Isso é o medo. Ele está dizendo que você não tem medo, não pode ter medo. O medo é a fraqueza e não pode ter essa fraqueza. A igreja é exortada a não temer, somos incentivados a lutar e, sobretudo, vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo o principado e poder, potestade e domínio. Está no capítulo 1, versículo 21. Ele está acima de tudo isso. Se está aqui no ar, a maldade está no ar, ele está no trono. E o Salmo vai dizer que o governo dele domina sobre tudo. Então, para que temos medo? Não podemos temer, mas temos que ser vigilantes. E aqui no item 3, a armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo Paulo, já vou concluir, a imagem que o apóstolo Paulo usa é a de uma linguagem retirada do contexto militar romano. Já falamos sobre esse assunto. A expressão toda armadura traduz um termo grego que significa armadura completa de um soldado fortemente armado. Ou quer dizer, quando Paulo vai falar sobre essas armaduras, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que você já está fortemente armado. Ou então ali não são a armadura de Roma, é só uma representação. Não é que você está com escudo de verdade.
Não é que você está com uma espada de verdade de Roma, de uma lança. Não, não, só é representação. Na carta, a orientação não é para usar armas próprias, não é estratégias, é a oração, é a vigilância, é a espiritualidade, é a comunhão, é a aproximação com Ele, com Deus. Ele vai estar dizendo aqui: toma o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Nós temos que lutar. As armas indispensáveis, elas são: cingindo os vossos lombos com a verdade. Verdade. Se eu fosse pegar aqui, tivesse mais tempo, eu ia falar o seguinte: de Gênesis a Malaquias havia uma verdade. As pessoas falam assim: mas que verdade? Havia uma verdade quando Deus falou com Abraão, havia uma verdade quando Deus falou com Jacó, havia uma verdade quando Deus falou com Josué, havia uma verdade quando começou ali os juízes, havia uma verdade quando começou a questão dos reis, que foi o primeiro rei, foi Saul, havia uma verdade quando passou aquele período de tempo sem reino, mas depois veio Davi, havia uma verdade quando Deus falou com Abraão sobre o cordeiro, havia uma verdade quando Deus falou com Davi a respeito dessa nova aliança, que o trono dele ia permanecer para sempre. Mas essa verdade não era Davi, os seus filhos de Davi, que mais tarde se tornou os filhos de Davi, mas na verdade não era só os filhos de Davi, se referia a Jesus de Nazaré. Essa é a verdade. Então quando ele fala assim: cingir com a verdade, os lombos com a verdade, retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate, para você ficar flexível, atento. A verdade, ela te deixa atento, ela esclarece. E por isso que você vai ficar, Senhor, cingindo os lombos com a verdade. É mobilidade, te mobilize, não fique quieto, não fique parado. É isso que ele está falando: cingindo os vossos lombos com a verdade. Aí ele vai dizer: vestir a couraça da justiça. Trata de uma malha impenetrável de proteção dos órgãos vitais, referentes à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Era porque se viesse algum tipo de arma química, não ia te atingir. Se tivesse um tipo de inimigo invisível, que é igual o da Covid agora, desse corona, é inimigo invisível, não vai te atingir. Mas para isso, você precisa o que? Fortalecer. E o fortalecer é ter vigilância, oração, preparo. Conheça o campo de batalha. Tem gente que fala: isso é besteira, isso é não sei o que. Não. O campo está minado. É batalha constante, todos os dias. Por exemplo, saiu agora, vai ter essa questão do Covid, que está indo, o pico está lá, depois vai dar uma descida, e vai daqui um dia poucas pessoas vão estar falando disso, e etc. Mas depois vai vir mais situações. Já está vindo a situação aí do gafanhoto, depois vai vir outros tipos de peste, depois vão vir a questão do novo tipo de catapora, novo tipo de sarampo, outro tipo de gripe, outro tipo de mosquito. Depois vai vir paranoia, que é esse mundo das drogas, que logo vai ter uma arma química sobre essa questão das drogas. Vai ter muitas e muitas situações. Se você estudar aquilo que eu falei lá no princípio, sobre a política escatológica, você já vai enxergar já os males que vão vir. Você vai enxergar, você fala: meu Deus, vai vir para... Olha, ainda não veio ainda a questão dessa guerra química, sobre a questão, quando as pessoas estiverem imaginando coisa, as pessoas vão ver e vão falar assim: mas isso ali é o que mesmo? É um vulcão, está pegando fogo aquela casa, e na verdade não está acontecendo nada. Vai acontecer muitas coisas assim, muitas situações. É só estudar a escatologia no campo político que a gente vai enxergar. Vestir a couraça, e para me encerrar, aí tem a conduta requerida dos filhos, que nós falamos no começo, ao mandamento com promessa. Os filhos que obedecem e honram os seus pais, uma promessa dupla lhe assegurada, para que te vá bem e vivas por muito tempo sobre a terra. É por isso que nós precisamos honrar os nossos pais. O que é honrar os nossos pais? É estar próximo. O que é honrar? É dar atenção, é ouvir, mesmo que você acredita que ele não possa te instruir mais para a vida, mas é interessante você ouvir.
É interessante estar próximo. É muito importante isso. E uma outra coisa, honrar os pais, é assegurar os ensinos do seu pai na sua vida daqui para frente. Isso é honrar. Isso é honrar. O que meu pai tanto te ensinou? O que meu pai tanto me ensinou? Por exemplo, eu convivi com meu pai pouco mais de 3, 4 anos. Eu tinha 7, 8 anos de idade. 8 anos de idade para 9 anos eu estava alugando meu primeiro quarto. Eu alugando meu primeiro quarto. Depois disso, convivi nas proximidades, mas nunca morei assim com ele. E eu todo dia vou na casa do pai, vou conversar com ele e tudo. Não tem aquela intimidade como deveria ter, porque eu não convivi com ele. Foi muito pouco, foi pouco tempo. Logo quando a minha mãe faleceu, aí ele espalhou os filhos, tem um menino para um lado, para outro, tudo, e etc. Eu era muito pequeno, eu tinha 7 anos de idade. Então fiquei mais assim, rodado, outras expressões. Mas a gente vai ouvindo, a gente vai conversando, a gente vai aprendendo. Pai, o que o senhor interessa? O que o senhor pensa? O que o senhor acha o que o senhor pensa dos seus filhos? Entra lá no YouTube, você vê muitas coisas do pai. Então é muito interessante, a gente precisa ver todas essas coisas. No modelo divino, na conclusão, eu quero deixar 5 minutos aqui. No modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. Rapaz, esse assunto é um assunto de uma batalha muito grande. Que tem filhos mais dedicados em uma área e tem filhos dedicados em outras áreas. Tem filho que é mais preocupado com a questão da economia da família, do pai. Tem outros que é mais dedicado à questão da saúde. Tem outros que não é dedicado à saúde e à economia, mas gosta de estar no colo. Então são características diferentes. Às vezes a gente por não querer compreender essas coisas, a gente classifica filhos. Classifica. Tem filhos que gostam de estar em contato direto, tem outros que fazem um contato 1 ou 2 vezes por semana, outro por mês, tem vezes que nem faz. E a gente tem que compreender que cada um tem suas características em relação aos pais e à família. O marido tem o dever de liderar e amar a sua esposa. Liderar e amar a sua esposa. Então, esse termo liderar, quando você pega o termo amor, você vê que eles são compreensíveis. É um diálogo diário. Aí ele vem falar aos pais o dever de educar seus filhos segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras. O que diz as Escrituras? O que ela propõe? Então é exatamente isso que eu vou ensinar aos meus filhos. Ponto. Abro aspas. Isso não quer dizer que o seu filho, quando chegar em uma certa fase, ele vai fazer tudo que você ensinou. Teve um pastor amigo meu, vou preservar o nome dele. Ele falou assim: pastor, eu não sirvo eu era evangelista do campo, coordenador da área. Ele falou assim: olha, eu vou falar contigo, porque tu que é responsável por essa área. Eu estou entregando hoje a igreja aqui para ti, porque eu não vou conversar com o pastor, mas como é contigo que tem que conversar, estou entregando a igreja porque meu filho está preso, o outro não sei o que da mulher, foi só falando, minha lágrima cair, e a esposa dele estava fazendo café, e tentando colocar o café lá no coador, e não estava achando a brecha lá do coador, nervosa. E eu peguei e falei para ele, mas que eu digo o nome do homem aqui, falei para ele: olha, deixa eu falar com esse pessoal, o senhor tem quanto tempo de crente? Ele falou assim: os seus filhos nasceram como? Ele falou assim: não, meus filhos, quando eles nasceram, já era crente. Eu falei assim: o senhor ensinou tudo. Meus filhos eram daqueles que eu andava na escola dominical com eles. Agora o seu filho foi pego em situação e está preso. Sim, mas o senhor fez o seu papel, porque ele chegou à fase adulta, de conhecimento. Aí sim, aí aqui eu defendo o livre-arbítrio, porque é uma consciência humana. Agora ele escolheu esse termo, ele escolheu esse caminho. E aquilo refrigerou e eu pensei que eu estava falando coisa simples. Pastor Zé Maria foi o suficiente para ele compreender que ele fez o papel dele. Agora o filho pode caminhar outros caminhos, outros trilheiros. Então são situações que nós precisamos compreender. E dirigindo igreja, agora depois já de idoso,
passou 19 anos dirigindo uma congregação, 19 anos. E situação com os filhos e tudo e tal, e tudo, e ele permaneceu firme. Agora, já depois da idade, entregou a congregação, fazendo um excelente serviço para o Senhor, já com 78 anos que entregou a congregação. Agora, esse ano de 2019, que entregou 78 anos dirigindo a congregação. Quer dizer, há 15 anos atrás, se eu não tivesse o conhecimento disso aqui, eu tinha falado, pastor, realmente, pastor, seus filhos só lhe dão prejuízo, só situação. Não é todo mundo que tem o privilégio de estar com os filhos na igreja e os filhos permanecerem do mesmo jeito. É por isso que eu não posso ficar reclamando quando o menino corre dali, e tudo, o netinho, e o vô pega o netinho daqui, e eu vou dizer, rapaz, que tem que cuidar é dos seus filhos. É lógico que a responsabilidade é dos pais cuidar, não dos avós, a responsabilidade. Isso eu estou falando em termos jurídicos, mas vai para a prática para você ver. Vai, meu irmão. Vai, você vai pegar o netinho, você vai ter ele como filho, você vai cuidar, você vai acolher. Então eu só posso falar, criticar no dia que eu tiver meu neto. No dia que eu tiver meu neto, aí eu vou poder criticar, porque eu vou usar ele como exemplo. E tenho que criticar assim, eu faço assim, e eu não posso falar como você vai fazer. Porque ter um segundo filho, depois da primeira geração, é muito bom. Então, pessoal, é assim o amor, o respeito mútuo, a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Deus abençoe, muito obrigado. Eu ia interagir com a turma, mas o comentário foi pegando outro rumo. Deus abençoe, muito obrigado, estamos à disposição. Que comentário maravilhoso, né, irmãos? E eu quero só chamar aqui a atenção, que fala muito em armadura. Mas qual é essa armadura? Segundo a Bíblia, se baseava em uma armadura romana, de um soldado romano, como o pastor falou. Aí aqui diz, qual era a função dessa armadura? O cinto, que representava a verdade, a couraça da justiça, a retidão, os sapatos, a paz de quem vem das boas novas, escudo, que representa a fé, capacete da salvação e a espada, que representa a palavra de Deus. Que maravilha, né? Ainda na conclusão diz, a vitória da igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Nós, sozinhos, nós não conseguimos. É por isso que Cristo disse, tudo que pedir no nome de Jesus. Porque nós mesmos nós não podemos. O poder está em Cristo. Amém? Irmãos, no próximo domingo, eu vou conversar. Eu quero já a presença de 3 classes aqui na nossa igreja. Eu vou querer já a presença dos adolescentes, que é de 13 a 14 anos, onde nós estaremos estudando a família cristã. Também a presença dos juvenis, que são de 15 a 17 anos, vai estar estudando Jesus e o Reino de Deus. E dos jovens, que vamos estar estudando Tempo de Conquistas. Então, a partir do próximo domingo, a gente já traz essas 3 classes e aí a gente vai vendo como vai ficando. Depois a gente já traz o restante das classes. Ok?